Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo no canal Verdade Religiosa para falar das verdades da religião cristã, né? Eu quero falar algo interessante para vocês. Quando a igreja não cresce espiritualmente? Porque a igreja, meus irmãos, há muito tempo parou de crescer espiritualmente. Como assim, pastor? É o que eu vou explicar para vocês, né? A igreja ela não cresce espiritualmente quando ela não entende a verdadeira palavra e não pratica. Existem palavras que não sejam verdadeiras, pastor? Existe, né? Isaías 5,13, Deus disse: O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Sabemos que o povo de Israel, Deus disse: Não se misturem com povos pagãos. Eles acabaram se misturando com povos pagãos, se corrompendo, e eles foram levados cativos em cativeiro pela Síria, por Nabucodonosor, né? Ficaram na Babilônia 70 anos. Então teve cativeiros que eles foram levados cativos porque não entenderam ou não quiseram entender o que era de Deus, né? Só que no Novo Testamento, meus irmãos, é diferente o cativeiro, né? Quando o povo não entende a verdadeira palavra, eles também são levados cativos, né? Cativeiro da ignorância. São levados cativos por seitas de engano, heresias acabam entrando dentro do seio da igreja, né? Contaminando o corpo de Cristo. Pessoas que, não querer ingerir a verdadeira palavra, vivem uma vida de engano. E Salmo 101, versículo 7, coisas de engano não ficarão dentro da minha casa. Se a gente fosse entrar no profundo, mas não quero falar sobre isso daí não. Estou falando sobre a igreja parou de crescer espiritualmente. Vamos para a base bíblica. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Disse Pedro: Deixando, pois, toda malícia, engano e fingimentos, invejas e murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Primeiro Pedro fala: deixe toda a malícia, que é a tendência para fazer o mal. Tem crente dentro da casa de Deus que ainda tem tendência de fazer o mal? Tem. Deixe todo engano. Tem crente que dentro da igreja ainda usa de engano? Tem. Deixe fingimentos. Tem crente que é fingido? Tem. Deixe toda inveja. Tem crente invejoso? Ainda tem. E deixe todas as murmurações, porque murmuração não vai levar nós a lugar nenhum, né? Nós precisamos confiar em Deus. Então deixe essas coisas carnais e deseje afetuosamente, com carinho, né? O leite racional, não falsificado. Isso daqui, meus irmãos, é um leite racional que atua no nosso raciocínio. Você vem do mundo pensando um monte de besteira, pensando tudo que é tipo de coisa ruim, e esse leite racional opera uma renovação no teu entendimento. Aí você passa a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, eu pensava errado. Então é assim que eu devo pensar, né? Pensar tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é reto, né? Filipenses 4, versículo 8. Mas esse leite não pode ser o leite falsificado, né? Porque tem leites falsificados por aí, meus irmãos. Principalmente essa doutrina maligna que veio pelo movimento neopentecostal chamada doutrina da prosperidade. Irmãos, isso é um perigo. Mudar enfoque doutrinário, a fé que era usada para a salvação agora é para adquirir coisas, para enriquecer, né? Jesus não morreu na cruz do Calvário para salvar a tua conta bancária. Jesus, meus irmãos, morreu para salvar você, né? Para a falsa teologia da prosperidade você vale o que você tem, mas para Jesus você vale o que você é. Sabe qual que é a preocupação de Deus? 1 Timóteo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem, que venham ao conhecimento da verdade, né? A verdade, meus irmãos, liberta. A verdade não mata, não. A verdade é liberta. Deus quer libertação para poder salvar. Mas a teologia da prosperidade não entra muito em santificação. Ela quer que você conquiste tudo que Deus, em classe, preparou para você, né? Fica na rede, Deus vai preparar tudo para você, né? Mentira, que adianta ganhar um todinho e perder sua alma. Mas vamos lá. Então, quando a igreja ela não ingere o verdadeiro leite racional, ela não cresce, fica em malícia, engano, em fingimentos, invejas, murmurações. Paulo mesmo, meus irmãos, ele falou para a igreja de Coríntios: quando fui ter convosco, não pude vos falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque não podíeis, nem tampouco agora podeis, pois ainda sois carnais. Né? Vocês ainda são meninos, vocês não têm crescimento. Pois havendo entre vós contendas, invejas e dissensões, não são porventura carnais, não dais segundo a homens, né? Uma igreja que não cresce, meus irmãos, ainda fica dando lugar a coisas da carne.
né? Sempre vai ser menino, nunca vai ter crescimento. E é o que acontece. Então temos que ingerir o verdadeiro leite racional. Eu tenho observado, meus irmãos, agora, né? Meditando na palavra, o que acontece de errado com a igreja nos dias atuais. A igreja ainda está presa, meus irmãos, a coisa do Velho Testamento. Por exemplo, vamos fazer aqui a campanha da cura da lepra de Naamã. Eu estava observando um texto ali, de 2 de Reis 5, que o propósito de Naamã descer até as águas do Jordão era para que a sua carne fosse purificada da lepra, da hanseníase, que é uma bactéria que consumia a pele, né, a carne das pessoas. Tem lepra que ela não tem cura, né? Tem lepra que tem lepra no estado mais grave não tem cura, porque eu já vi um testemunho, né, de um homem que foi parar no Vale da Lepra e via caixões saindo, pessoas sem braço, sem perna, sem nariz, sem orelha. No caso, a lepra de Naamã só ia ser curada através da intervenção de Deus, né? Só que hoje se faz a campanha da cura da lepra de Naamã, sabe para quê? Para alcançar casa, carro, namorado, porta aberta. Pera aí, mas o que diz lá o texto? Desce para ser purificada a tua carne, né? E o povo não quer buscar purificação, meus irmãos. Qual que é hoje a água que vai purificar? Pega Efésios 5, do 25 ao 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então o povo não quer ser purificado, né, da lepra do pecado. Hoje a lepra é a do pecado, o povo não quer ser purificado. Por exemplo, campanha para ter vitória, né? Cheia. Eu quero que Deus me dê vitória sentimental, né? Quero que Deus me abra uma porta de emprego. Eu quero que Deus me dê minha casa, meu carro. Eu quero que Deus alcance minha família. Nada disso é errado, né? Mas Deus sabe a hora certa de poder entregar. Que adianta Deus entregar bênção antes do tempo e a pessoa não está preparada? Exemplo, eu quero vitória sentimental. Aí não aguenta esperar. Fala, sabe de uma coisa? Eu não vou mais esperar em Deus, não. Vou dar meu jeitinho. Aí cai na fornicação, tá entendendo? E Deus queria primeiramente purificar, colocar aquela pessoa firme na fé, reta espiritualmente, mas ela não quer, ela quer no tempo dela. E se Deus não der? Eu quero a minha vitória. Se não der, eu volto para trás, eu volto para o mundo. Já que aqui está difícil alcançar a bênção sentimental, então eu vou lá buscar no mundo. É assim que acontece hoje, meus irmãos. Tá entendendo? O povo, eles não querem purificação, mas o povo faz campanha da cura da lepra de Naamã para buscar coisas como namoro, casa, carro. Ali fala sobre purificação, né? Quer ver? Vamos fazer aqui a campanha da queda das muralhas de Jericó, né? As barreiras precisam ser quebradas. Qual barreira hoje que precisa ser quebrada, meus irmãos? Qual a barreira? Se for a barreira do comodismo, da preguiça, irmãos, por que não há barreiras? As únicas barreiras que eu vejo que o povo está criando são os embaraços que eles mesmos criam para não buscar a Deus, né? Por exemplo, Deus abre uma porta de emprego, aí a barreira agora é a porta de emprego porque não consegue mais ir para o culto, tá entendendo? Eu não vejo barreiras. Os impedimentos, 1 de João 4:4, João diz, filhinho, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Quem que está no mundo? 1 de João 5:19 é o maligno. Então, João fala, o que está em mim é maior do que o que está no mundo. O que está em mim é maior do que o inferno. Tá entendendo? A única barreira que aconteceu é só mesmo criar a barreira da preguiça, do comodismo. Não, qual a barreira, meus irmãos? A povo fica lá, meus irmãos, fazendo 7 dias de campanha das quedas das muralhas, tudo rodeando, né? A queda do gigante, o gigante tem que cair. Qual gigante, meus irmãos? Tem que cair por terra. Irmãos, quando a Bíblia hoje aponta nós para o assunto principal, Jesus Cristo, a igreja de Atos, ela não ficava em campanhas do velho. Procura ou desafio qualquer um líder espiritual, qualquer pastor, qualquer presbítero a falar onde a igreja, quando ela nasceu, ela ficou presa a campanhas do Velho Testamento, quando o assunto principal era Jesus Cristo. Vamos agora entrar nisso daí. Romanos 3, do 21 ao 24. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, sobre todos e para todos os que creem, pois não há diferença. Está entendendo? Então,
A lei e os profetas testemunhavam da justiça que viria, que é Jesus Cristo, né? Pega, por exemplo, vamos usar o texto, o capítulo de Mateus 17, a transfiguração. Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva eles no monte em particular, se transfigura diante deles, o seu rosto torna como o sol, as suas vestes como a branca luz. E eis que aparece ali no monte, né, Elias e Moisés. Sabemos, né, para quem estuda, que Elias representou os profetas, Moisés a lei. E estavam falando com Jesus transfigurado, né? Aí, quando Pedro vê aquela visão, diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Quero que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Elias e um para Moisés. Aí aparece uma nuvem luminosa e a voz da nuvem que diz: Esse é meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. Então, eu, vamos dizer, você não estava lá para dizer para Pedro: Pedro, não são 3 tabernáculos, Pedro. Esquece Moisés, esquece Elias. Não estamos mais vivendo na lei e nos profetas. A voz de Deus está mostrando a quem nós devemos ouvir hoje. Deus falou da nuvem: Esse é meu filho amado, em que me compraz, escutai-o. Né? Então, quando a igreja, meus irmãos, ela fica nessas campanhas do Velho Testamento, né? Ela não cresce. Por quê? Porque o verdadeiro crescimento, meus irmãos, está em Cristo Jesus. Né? Está em Cristo Jesus. Pega ali, por exemplo, Efésios 4, do 11 em diante. Ele deu um para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Né? Quando vocês entenderem quem é Jesus, buscar se firmar nele, vocês vão ter um crescimento à medida da estatura perfeita de Cristo. Né? Vocês precisam crescer, é o que Paulo está dizendo ali, para que não sejamos mais ou menos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Né? Então, tem crente que nunca está firmado em Cristo, mas ele é levado por vento de doutrina. Uma hora está numa igreja, uma hora está em outra, e a igreja acaba nunca crescendo, porque ou vive enveredado nas coisas da carne, ou fica fazendo campanha de dar a volta nas margens de Jericó, e a igreja fica rodeando. Irmãos, olha a igreja que nasceu, a igreja do Novo Testamento. Né? Quando teve uma dispersão, uma perseguição e houve uma dispersão, Atos 8, versículo 5 diz que onde Filipe ia, ele pregava a Jesus Cristo. E os sinais começaram a acontecer e Filipe ganhou muita gente em Samaria, porque ele pregava a mensagem, Jesus Cristo. Né? O próprio Jesus falou: Ide por todo mundo, pregava o evangelho toda criatura. E os sinais seguirão os que creem. Em meu nome. Expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram a serpente. Se alguma coisa mortífera beber, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos lá para Atos 3, nós conhecemos a história, né? Pedro e João subindo ao templo à hora da oração, eles pertenciam a uma igreja que orava, né? E lá estava aleijado, que desde o vem da manhã era coxo, e todo dia colocava para o templo e pedia uma esmola. E Pedro e João olham para o aleijado e diz o quê? Em nome de Moisés, levanta e anda. Em nome de Elias, levanta e anda. Em nome de Josué, levanta e anda. Em nome de Noé, levanta e anda. Não, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Vamos mais para frente. Diz que Pedro chega numa cidade, está lá um homem chamado Enéas, há 8 anos acamado. E Pedro olha para Enéas e diz: Enéas, Moisés te dá saúde. Elias te dá saúde? Foi isso? Não. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. A igreja que nasceu desde Atos 2 em diante, eles pregavam Jesus Cristo. Enéas não foi curado através de uma campanha das casas da Mara de Jericó. Enéas não foi curado através da campanha da cura da lepra de Naamã. Né? O aleijado da porta precisou fazer campanha, meus irmãos. Pastor, você é contra a campanha? Não. Irmãos, olha o tipo de campanha que eu mando colocar hoje. Eu não coloco mais o capítulo, eu coloco um título. A campanha que eu estou fazendo agora na igreja é restauração espiritual. Se alguém perguntar onde está o tema, baseado em que versículo, em que texto, não tem. Eu só coloco o tema, restauração espiritual, para que fique abrangente, né? Para que não fique só mesmo naquele capítulo, né? 7 dias falando sobre Naamã. 7 dias falando sobre a queda das maras de Jericó. Aí eu não sai disso, aí vira uma rotina, entendendo? Tudo que é rotina desanima, meus irmãos, né? É tudo que você faz constantemente, todos os dias a mesma coisa. Isso se torna uma rotina e o povo está vivendo uma rotina, tá entendendo? E o povo não está tendo crescimento, porque 7 dias da campanha da cura da lepra de Naamã, 7 dias
da queda dos gigantes. É diz, irmãos, quando a igreja neotestamentária nunca mais fez campanha, a pregação principal era Jesus. É por isso, meus irmãos, que eu desconfio que hoje não tem tantos milagres, porque o foco não é mais Jesus. O foco ainda é o Velho Testamento. E o Velho Testamento apontava para o Novo, apontava para Jesus, né? Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Tem um testemunho da lei dos profetas. A lei dos profetas apontando para quem? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Está entendendo? Então, se a igreja hoje ficar de campanhas segurando o Velho Testamento, a igreja não vai ter um crescimento espiritual. Não vai chegar à reta medida de Cristo. Não vai ter crescimento, né? E hoje, o que você vê de contenda dentro das igrejas, mesmo, de inveja, de falsidade, tudo na carne, ninguém cresce espiritualmente, tudo preso no Velho Testamento. Medita nisso que eu falei para vocês, né? Medita, né? E veja se eu não tenho razão. Tá entendendo, meus irmãos? É hora, como eu estou fazendo agora a campanha, de uma restauração espiritual. Ou nós vamos viver de meninices, de contendas, invejas, dissensões, fingimentos, enganos, ou nós vamos viver o verdadeiro leite racional. Ou nós vamos buscar crescer em Cristo, meus irmãos. Nosso foco hoje é Jesus. Será que é mesmo? O meu é. E o da igreja de hoje? Será que o foco ainda é Jesus Cristo, meus irmãos? Ou estamos ainda presos no Velho Testamento? Guarda isso, medita isso, em nome de Jesus Cristo.